feito, né? O que Deus pensa da gente e o que a gente pensa de Deus. Eu vou falar um pouco hoje sobre recomeçar a vida. Vou falar um pouco hoje sobre poder ter uma opção diferente, poder fazer diferente, poder trazer algo diferente para sua vida. Eu vou estar lendo uma palavra aqui. Está em 2 Coríntios, capítulo 5. Vou estar lendo uma palavra aqui do verso 13 até o verso 17. Essa palavra diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Essa palavra, ela fala um pouco do que eu vou dizer aqui. Meu nome é João Paulo, eu tenho 26 anos, mas eu tenho 26 anos que eu brinco com a minha mãe, assim, vivida. Infelizmente, eu sempre fui um pouco esperto demais. E às vezes ser esperto demais e não ter quem te conduz a um lugar onde você vai usar a sua inteligência, ou você vai usar seu jeito de ser, é o que a Bíblia fala com os pais, né? Para os pais corrigirem seus filhos para que eles não se desviem do caminho de Deus. E infelizmente eu não tive essa disciplina bíblica, eu não tive esse evangelho na minha infância. Então, infelizmente, muito novo, eu comecei a fazer coisas que não agradavam a Deus e acabavam comigo. Eu hoje estou aqui pregando, hoje estou aqui trazendo a palavra de Deus e eu me alegro em estar aqui, porque para mim estar aqui falando de Deus é uma reviravolta. Eu sei que muitos dos meninos aí me conhecem, né? A gente já tem conhecimento há uma parte de tempo, né? E eu sempre transitei esses lugares aqui, todo lugar onde que vocês pensaram que tinha que andar, eu andei, infelizmente. E hoje estar aqui é muito bom, porque antes eu andava aqui pra gente beber, a gente usar droga. Hoje estar aqui falando de Deus pra essa galera aí, eu fico feliz, viu? Deus abençoe vocês. E é muito bom, gente. É muito bom porque só quem conviveu do jeito que a gente convivia aqui, só quem viveu, né, aquelas coisas, aquele tormento, aquela vida do jeito que a gente vivia, entende o que esse áudio falou, que é pela graça que a gente é salvo. Não é por obra, não é por dar dinheiro, não é por eu estar aqui. De forma alguma. Hoje, na hora que eu saí da minha casa, eu pensei assim: Deus, eu estou indo lá, eu estou indo com o coração alegre, porque o Senhor tem feito muitas coisas para mim, e não é nem por troca, é porque o que Deus faz na minha vida reflete a alegria de falar do amor dele para as pessoas. Eu não preciso vir aqui pensando assim: eu vou lá porque eu vou ganhar um ponto no céu e amanhã, se Jesus voltar, eu estou salvo. Não. Porque, segundo a Bíblia, se eu pensar assim, eu já não sou digno de entrar no céu. Eu estou aqui para falar porque eu amo Deus.
E quando você ama uma pessoa, de imediato você quer contar para todo mundo, né? Você sai falando primeiro com vergonha, né? Com anseio. Aí depois, toda hora, você fala para você mesmo: eu amo demais aquela pessoa. Talvez uma namorada: não, eu amo muito minha namorada. Quando você ama sua esposa mesmo, você quer falar para todo mundo: não, eu amo demais minha esposa. Aquilo alegra seu coração. E eu venho aqui para falar que eu amo demais Deus. E por isso que eu estou aqui. Porque eu amo muito Deus, e falar o que Deus faz, o que Deus transforma, o jeito que Ele age, e falar como Ele me ama, como Ele me trata, isso me alegra. Eu comecei muito cedo, fumar, beber, usar droga, fazer muitas coisas erradas. Festa, com 14 anos a gente já fazia festa com bebida alcoólica, com droga, com essas coisas. Então, na minha adolescência, até os 20, 23 anos, eu vivi nessa rotina. Hoje tem 3 anos que eu estou convertido, que eu aceitei Jesus para a honra e glória de Deus. E até os 23 anos eu não sabia quem era Deus. E, infelizmente, a minha carne, esse desejo, esse domínio que a vontade da carne tinha sobre a minha vida, não permitia eu ver Deus. Às vezes eu confesso para os irmãos que eu fui muita coisa assim, que tinha evangelismo e tudo. Mas a minha carne, o meu eu, ele era tão destruído, que eu escutava e não digeria as coisas que eu escutava. Mas Deus tem propósito em tudo, né? E por isso que hoje eu estou aqui, é propósito de Deus. Então, eu glorifico a Deus por essas coisas e dou graças a Ele por tudo que eu já passei. Com 18 anos, eu conheci minha esposa. Minha esposa não está aqui hoje. Eu falei que a gente gosta de falar, né? Que ama as pessoas. Eu amo muito minha esposa. Ela não está aqui hoje, a Simone. Mas ela é uma razão de eu ter conhecido Jesus. De eu ter vindo estar... Se eu estou aqui hoje, primeiro Deus, que trabalhou na vida dela. E depois ela, por ter investido na minha vida. Minha esposa, eu conheci ela com 18 anos. Então, nós ficou juntos 5 anos. E ela pelejava comigo. Para vocês terem mais ou menos a noção, eu vivi com a minha esposa 5 anos. E as pessoas que eu conheço só foi saber que eu era casado depois que eu converti a Deus. Porque eu era um cara que não saía com a minha esposa. Eu não ia com ela para lugar nenhum. Eu saía de casa, dava um despiste, vou ali trocar uma ideia com meu colega, e voltava só no outro dia. Quando eu não estava invernado em crack, em droga, eu estava invernado em bebida alcoólica, ou estava me prostituindo, saindo com outras mulheres. Mas, graças a Deus, o tempo chegou ao fim. Ela passou por tudo isso, ela foi guerreira, ela me tolerou, ela teve uma tolerância comigo. E quando ela estava desistindo, Deus enviou pessoas certas para investir na vida da minha esposa. E aí minha esposa aprendeu a investir na minha vida, assim como a Bíblia fala, né? Que a mulher sábia edifica o lar. Ela começou a trabalhar. Ela começou a trabalhar para edificar primeiro o nosso lar. A minha esposa, quando aceitou Jesus, ela não pensou em mim primeiro. Ela não pensou em mim. Ela não pensou no nosso casamento. Ela se entregou primeiro a Deus. Porque a palavra mesmo diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando ela aceitou Jesus, ela amou Deus sobre todas as coisas. E foi automático, porque se ela me amava, ela começou a amar Deus. Aí ela ia fazer aquilo que a palavra de Deus fala, que é o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Ela vendo minha situação, depois que ela aceitou Jesus, ela começou a me amar de uma maneira especial. Ela começou a me amar de uma maneira que Deus quer que nós amamos um ao outro. Da maneira que Deus quer que eu amo o meu irmão que está do meu lado.
da maneira que Deus quer que eu amo, o irmão que eu nem vi ainda, e quando eu tiro aquele tempo ações para orar, eu tenho que falar assim: Deus, eu oro por essa família de Arcos, por esse povo de Arcos, pessoas que eu nem conheço. Ela começou a me amar de uma tal forma que quando eu entrava, eu saí da minha casa, nesse tempo que ela converteu, e quando eu ia visitar meus filhos, irmão, eu chegava dentro da minha casa e eu sentia extasiado de estar lá. Eu sentia uma tranquilidade. Eu chegava na minha casa tribulado de coisas que tinham acontecido na rua. E quando eu sentava lá, ela com aquela paz, a minha esposa sempre caprichosa, a casa bem simples, como diz, 4 cômodos, mas 4 cômodos arrumadinho, aquele cheiro de casa limpa, ela naquele amor, me tratando naquele amor, meu coração aliviava. Eu ficava igual quando Davi tocava para Saul, e Saul, aquele espírito ruim de Saul, ele se acalmava, ele saía de Saul. Então eu sentia isso quando eu entrava na minha casa. E com o tempo eu fui vendo ela naquele amor, me tratando, e como amigo. Minha esposa, ela foi tão sábia que começou a me tratar como amiga, irmãos. Não, eu aceitei Jesus e agora eu quero viver uma vida santa. O dia que eu te amo, e pior que me doía mais na época, que ela falava na minha cara: eu te amo. Ela olhava para mim e falava assim: não, eu também queria te beijar, mas eu amo mais Deus. Enquanto você não aceitar Jesus, eu não vou te tocar. Você pode vir aqui em casa, você pode ver os meninos. Se você quiser até dormir aqui, João Paulo, você dorme aí no sofá, porque a casa quem paga o aluguel é você. Mas não me toca. E assim foi. Foi um mês, aí não aguentei. Então assim, vou ter que começar a ir nesse grupo, os grupos familiares que a nossa igreja tem, né? Vou ter que começar a ir nesse grupo aí, porque o trem já tá feio pro meu lado. Essa mulher não me dá moral, não dá ideia, e eu confesso que eu comecei a ir no grupo por interesse carnal, porque eu sempre fui um cara muito carnal. E por esse interesse meu, eu comecei a ir no grupo e tal. Só que eu carrego comigo, porque todos nós tem algo que Deus já deu pra gente. Porque se Deus criou a gente tem dom de Deus dentro da gente. A gente só não manifesta o dom de Deus porque a gente está com uma tampa no olho e com uma pedra no coração. Mas quando você tira essa tampa do olho e você se permite arrancar essa pedra e o seu coração virar carne, aí aquele dom, aquela coisa maravilhosa que você tem, que era até manifestada quando você estava no mundo, muito pouquinho, ela começa a florescer, vir à tona. E um desses era que eu era muito bom em escutar e educado em falar. Eu era mal, eu era ruim para mim mesmo. Eu destruía meu corpo com vício, com tudo. Mas em termos de tratar pessoas, eu sempre fui uma pessoa educada, sempre fui uma pessoa que soube conversar com as pessoas. E no grupo, me chamou muita atenção as pessoas ali falando de Jesus. Aí eles me dando a Bíblia para me ler. Aí nossa, Deus é diferente de tudo que eu pensava, porque eu conhecia, como diz aqui na palavra. Aqui na palavra diz assim, ó. Perdão, voltando aqui. Como diz aqui na palavra, ó, conhecemos Jesus segundo a carne. Antes conhecemos Cristo segundo a carne. Eu conhecia Cristo segundo a carne. Segundo a carne por quê? Segundo ao que as pessoas me falavam. Jesus morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia e pronto. Eu conhecia só essa parte de Jesus. Eu conhecia só o Jesus que morreu e ressuscitou. Eu não conhecia o Jesus que depositou amor em vidas. Eu não conhecia o Jesus que fez milagre. Eu não conhecia o Jesus que curou o cego. Eu não conhecia esse Jesus. Eu conhecia o Jesus da maneira com que os outros me falavam, segundo a minha carne, segundo o que eu queria conhecer. Então ali eu fui aprendendo que Jesus era maravilhoso. E eu também tinha, eu não falo dom não, mas eu tinha uma curiosidade. Ajuda de vez em quando, né?
eu tinha uma certa curiosidade. Quando eu punha uma coisa na cabeça, eu tinha que ver o que era. Aí, quando eles leram e falavam nos estudos de Paulo, de tal fulano, de apóstolos, e de Jesus, o que Jesus fazia, eu fiquei muito curioso com aquilo. E logo, no primeiro dia que eu fui na igreja, eu comprei uma Bíblia. Então assim, eu vou comprar uma Bíblia. Gente, eu comecei a ler essa Bíblia, e aquilo para mim foi florescendo coisa que eu nem pensava que eu podia pensar. Eu fui começando a ter entendimento, e eu tenho uma pessoa que cuidou de mim no meu início de conversão, e essa pessoa me ajudou muito. Ela falava assim comigo: João Paulo, não esquenta a cabeça. A primeira coisa que Deus quer de você, Ele quer conversar, Ele quer que você fale para Ele tudo aquilo. Nesse tempo que eu estava começando aí no grupo, gente, para vocês terem ideia, eu estava bebendo e eu estava fumando. Eu só não estava usando droga que não é droga ilícita. Mas essas drogas lícitas que o governo permite a gente usar, que é o cigarro, que é a bebida, essas coisas, eu estava fazendo consumo disso tudo. E quando eu comecei a orar a Deus, eu achava que eu estava pecando. Eu achava que eu estava pecando. Só que, como a gente escutou naquele áudio, eu nem tinha escutado aquele áudio ainda. Às vezes a gente pensa assim: eu só vou ser salvo se eu parar de fumar, se eu parar de beber. Mas Deus não trabalha assim. A salvação da gente é de graça. Graça significa favor imerecido. Quer dizer que você é salvo. Eu posso estar na igreja há 20 anos. Eu sou salvo pela graça de Deus. Quer dizer, favor imerecido. Quer dizer que eu estou 20 anos na igreja e não mereço ser salvo. Eu sou salvo porque a graça de Deus me alcançou. Não porque eu estou 20 anos na igreja. Não porque eu estou 20 anos andando na rua falando de Deus. A Bíblia fala que é pela graça. Só pela graça. Isso não vem de nós, a palavra de Deus fala. É dom de Deus. Então, eu fui e perguntei meu discipulador, essa pessoa que cuidava de mim: como é que eu faço? Eu não aguento mais, eu vou parar de ir para a igreja, porque eu tô indo, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, só que eu não tô conseguindo parar de fumar, eu não tô conseguindo parar de beber, eu não tô conseguindo, eu tô pecando. Falei com ele: eu tô pecando contra Deus, do jeito que eu tô fazendo hora com a cara de Deus. Falei com ele. E essa pessoa, ela foi muito usada pelo Espírito Santo de Deus no meu início de conversão, que ele falou assim para mim assim: João Paulo, você está muito preocupado em parar, você está preocupado, você está lutando para dar conta de fazer uma coisa que você já era para ter conseguido. Eu fui perguntar: por que já era para ter conseguido? Você já está em comunhão com Deus, você já tem orado ao Senhor, você já tem lido a palavra do Senhor, você já tem manifestado que o Espírito Santo está em você. Então você não precisa lutar mais. Agora, essa luta que você achava quando você estava no mundo era luta sua, não é sua mais. Você já entregou para Deus. E a palavra de Deus fala que Jesus na cruz levou consigo todas as enfermidades, tudo aquilo de ruim que a gente tem, Jesus levou. Se Jesus levou da maneira que, do momento que você aceita Jesus na sua vida, essas coisas elas têm que sair. Ela tem que sair. Mas não é que tem que sair assim: vai sair de qualquer jeito. Vai sair da maneira, gente, com que você tem diálogo com Deus. Eu gosto de falar muito, e eu prezo muito em falar que o que me tirou do mundo do vício, o que me tirou do mundo em geral, foi a oração. Foi a oração. Mas não foi a oração do pastor: o pastor, amém, irmão. O pastor é benção. Ele é um homem ungido de Deus na sua vida. Mas a sua intimidade com Deus, ninguém toca. Ninguém toca. E quando eu fui liberto, eu nem conhecia o pastor da nossa igreja ainda. Assim, conhecia ele só lá do púlpito. Eu fui liberto de uma maneira diferente. Eu fui liberto na minha casa, orando.
Eles falavam em batismo do Espírito Santo. Eu punha o Fernandinho lá na sala da minha casa, aumentava o som no último volume e ficava lá orando. Então assim, não, eu quero conhecer esse batismo. Eles falavam assim lá na igreja: se você orar e pedir a Deus, eu ia na palavra e lia, se eu pedir a Deus sabedoria, vai me dar. Aí eu ia, ficava assim: Deus, me dá sabedoria, todo dia à noite. Aí então, eu fui treinando, eu fui fazendo coisas que às vezes a gente prioriza só depois que converte. Primeiro, quase todo mundo quer ir na igreja, escutar a palavra, depois quer ver o que a igreja tem a oferecer, para depois assim achar que vai ser curado, que vai aceitar Jesus. Mas a realidade, eu falo sem dúvida, e eu falo com certeza e com veemência, porque Deus tratou comigo assim. Na verdade, você não precisa disso. Você precisa da igreja para você ir congregar e dar adoração a quem é digno de ser adorado. Você precisa da sua igreja para ir glorificar o nome daquele que é digno de ser glorificado. Mas a sua luta, o que você precisa, o seu milagre, você consegue através de oração e intimidade com Deus. Todo milagre que se a gente for ver no evangelho, nos evangelhos, todo milagre que a gente for ver, as pessoas buscavam. As pessoas que recebiam o milagre, elas estavam buscando o milagre. E buscar o milagre não é você pedir alguém para interceder para você. Até porque as pessoas ali, elas recebiam o milagre porque elas iam até Jesus. Elas iam até Jesus. O segredo da gente receber um milagre, irmão, é ir até Jesus. É ir até quem é o verdadeiro dono, aquele que faz o milagre, aquele que faz acontecer. Jesus Cristo, ele tem autoridade para tirar da gente tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que o mundo tentou fazer com a gente. Jesus Cristo, ele tem o poder de tirar. Mas a partir que você tenha também a vontade de falar com Deus. Porque é muito bom você ir no culto e escutar o pastor pregar. É uma benção. Você prestar atenção no seu pastor, você se alimentar da palavra ali no culto. Mas a bênção maior está quando você passa para dentro da sua casa e começa a orar com Deus. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. É igual eu posso comparar que eu já tive esse convívio. É igual ser malandro no meio de malandro. É fácil. É só eu começar a falar uma gíria e falar: não, já é nós. É fácil. A mesma forma, ser crente é fácil dentro da igreja. Ser malandro é fácil na roda de malandro. Mas verdadeiramente, quem que a gente é? Quem que a gente é? Porque eu mesmo fui um que vivi várias vezes achando: não, eu sou do crime, minha vida é usar droga, é vender droga, é andar com a galera que faz coisa errada. Só que quando eu chegava na minha casa, gente, eu era arrebentado. Quantas vezes eu briguei no meio da rua e fiz mal para pessoas, e na minha casa eu chorava igual um menino, pensando: nó, que covardia que eu fiz. Eu já tinha o coração tocado nessa área. Eu sabia que eu estava fazendo errado, eu tinha consciência dos meus atos. Aí, para honra e glória de Deus, eu fui participar de um retiro. E falei com Deus: Deus, eu estou fumando, eu estou bebendo, mas eu quero ir nesse retiro e eles falaram que lá eu encontro com o Senhor. Eu já tenho encontrado com o Senhor nas minhas orações. Eu só peço ao Senhor uma coisa: só o milagre. Eu só quero encontrar com o milagre do Senhor naquele lugar, porque eu já estava encontrando com Deus, eu já orava, eu já lia a Bíblia, só que eu não tinha recebido o meu milagre. E Jacó, né, ele foi atrás do milagre dele, ele brigou ali com o anjo, ele queria o milagre. Eu falei: não, Deus, eu quero minha bênção. Eu fui para esse retiro, e quando eu cheguei lá, cara, Deus agiu de uma maneira diferente. Eu fui e falei: Deus, eu quero sair daquele lugar curado. Eu saí desse retiro em 2014.
Em julho de 2014 eu saí desse retiro. E eu fui para esse retiro, gente. Lá eu batizei. Fui para aquele retiro na segunda-feira, cara. Eu falei assim, não vou fumar mais. A primeira coisa que eu achei no bolso do meu moletom no dia que eu cheguei do retiro, na segunda-feira, foi um cigarro. Aí eu parei, olhei porque cigarro, olhei pra cima, falei assim, Deus, por quê? Por que, Deus? Eu batizei ontem, hoje eu acho um cigarro aqui dentro desse bolso. Por quê? E na hora fiquei naquela reflexão, fumo ou não fumo, aquela vontade. Só que a Bíblia fala que a gente tem que sacrificar a nossa carne. E eu falei assim, e eu já sabia disso, eu já tinha lido a palavra. Por isso que esse livro, essa bênção, isso aqui é o primeiro passo da gente entender quem é Deus. Como eu já sabia que eu tinha que sacrificar minha carne, eu falei assim, Deus, o Senhor morreu na cruz, o Senhor foi espancado, o Senhor sofreu tanto, e eu estou aqui com essa bobagem, uma coisa que eu posso jogar fora, mas eu vou sentir vontade, mas o Senhor sentiu muito mais. Porque Jesus, ele sentiu o peso nosso, ele não sentiu só a dor da cruz, ele não sentiu só as pancadas, ele sentiu o peso psicológico dos pecados de todo mundo ali naquele lugar. Ele foi esmagado psicologicamente. E eu pensei assim, Deus, eu posso. E naquele dia, irmão, eu tomei posse da minha bênção. Eu rasguei aquele cigarro e hoje, graças a Deus, eu não fumo mais. Eu não bebo mais. E eu falo com vocês, isso foi um pequeno passo, não foi tudo. Às vezes a gente pensa que o erro da gente está em fumar, em beber, é errado. Porque o cigarro, a bebida, a Bíblia fala que, eu vou trazer uma reflexão que eu tive quando eu bebi e fumava. A Bíblia fala assim, os suicidas não entram no reino de Deus. As pessoas que tiram a própria vida não entram no reino de Deus. Gente, um dia eu olhei para baixo e vi um cara aberto no maço de cigarro. E eu pensei assim, gente, como é que o diabo ele tem feito chacota da gente na nossa cara? O diabo fala para você assim, eu tô te matando, você vai ter câncer, e a gente fuma. Aí, o problema do cigarro e da bebida não é que você não vai ganhar, não é por conta que se eu parar de beber e fumar eu vou ser o cara santo, não é isso. É porque, segundo o princípio bíblico, se você se suicidar, você não tem direito à salvação. Quando você bebe, você fuma, quando você ingere qualquer substância química, você está se autodestruindo. Você tem consciência. Aí o diabo ele é tão sagaz que o diabo mostra para você que você está se matando, porque quando você tem consciência da coisa, aí Deus fala assim, ô meu filho, infelizmente eu não posso entrar. Deus é educado. Deus ele não entra no seu livre-arbítrio. Então quando o diabo fala assim, não, eles têm que saber que eles estão morrendo, porque eles vão ter consciência, e aí vai ser considerado um suicídio. E assim eles não vão entrar no reino de Deus. Então, o diabo vai e te mostra lá. Opa, causa impotência, fumar causa câncer, fumar leva à morte. Aí você tem consciência. Todo mundo que fuma pega cigarro, e quando a pessoa fala assim, é cigarro, aí a mania de fumante, que eu já tive ela, é falar assim, esse trem que mata a gente, eu tenho que ver se eu paro. Aí você já está declarando que você tem consciência que está se suicidando. Então Deus trouxe essa reflexão para mim, eu falei assim, Deus, espera aí. Quer dizer então que se eu morrer amanhã, eu não entro no reino de Deus, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Mas se eu estou fumando e bebendo, quer dizer então que eu não entro no reino do Senhor, porque se o suicida não entra no reino de Deus e eu estou me matando, e eu tenho consciência que estou me matando. Foi por isso. Eu falei, não, então acabou. O maior passo, gente, que não é depois que você vence o vício, é ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus que é o difícil.
Ter vida com Deus é você vencer o pecado da carne. Quando a gente fala pecado da carne, a gente pensa assim, eu fazer mal para a pessoa e tudo. Mas o pecado da carne está na gente, dentro da casa da gente. Quando a gente chega lá de fora e consegue sorrir, mas dentro da casa da gente a gente é mal-humorado. Quando você consegue ir para a igreja da paz do Senhor, mas quando seu filho precisa de você, você fala, sai para lá, menino. Aí, o que é isso? Aí você já perde os frutos do Espírito. O Espírito Santo não está no meio disso. E a gente, como homem, a gente falar para os homens, a gente tem que saber disso. A gente tem que saber que quando a gente aceita Jesus, a gente tem que ser transformado, não só na igreja, mas dentro dos nossos lares. O mais difícil nosso, pelo menos o meu mais difícil, foi quebrar o orgulho de pedir perdão para minha esposa. Eu nunca me imaginei pedindo perdão para minha esposa. Eu era aquele cara que fazia as bagunças, aí minha esposa falava assim, você fez isso, aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Aí eu falava assim, mas eu ponho arroz e feijão dentro de casa, eu que pago suas contas, eu que pago o aluguel, sem eu você não tinha comida. E esculachava ela. E eu pensava assim, agora é calar a boca, agora eu posso deitar e dormir. Mas não é assim. Às vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo demais dentro da minha casa. E hoje, toda vez que a minha esposa fala para mim assim, João Paulo, amor, eu quero trabalhar. Eu falo assim para ela assim, mulher, você trabalha demais, para que você quer trabalhar mais? Não é que a mulher não tem que trabalhar, mas eu entendo, na minha casa eu entendo que minha menina é pequena, que eu quero que a Simone acompanhe ela crescendo. É um entendimento nosso lá em casa. E graças a Deus, diante desse entendimento, Deus tem suprido. Então, quando nós dois está de comum acordo e Deus está suprindo, não tem por que eu falar para minha esposa, não, vai trabalhar e deixar os meninos em casa e tudo. Então, eu sempre brinco com ela, falo, mulher, você já trabalha demais. Eu acho que se eu trocar com você uma semana, eu morro. Eu não aguento. Aí eu falo para ela, fica aí, tranquila. E vai fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali, para você comer um lanche, comprar uma saia. E amém, né? Gente, é tão bom a gente poder quebrar esse orgulho nosso de homem. Poder falar assim, mulher, você me perdoa aí, eu falei errado com você. É tão bom, gente, você poder olhar para sua esposa e falar assim, eu não queria ter falado com você daquele jeito, você me desculpa. É pequeno passo que se aproxima a gente de Deus. Porque quando você quebra esse orgulho dentro da sua casa, aí você começa a quebrar ele na rua. Eu não tenho dificuldade em pedir perdão a ninguém. Tanto que se eu tupico numa pessoa, é perdão para cá, é perdão para lá. Eu sou cheio de pedir perdão por tudo. Porque é bom você fazer isso. E se a gente ler na Bíblia, a gente vai ver as duas chaves para a salvação. Jesus mesmo deu essa dica para a gente ser salvo. Para a gente receber o perdão de Deus, Jesus disse assim, perdoai, para que eu também vos perdoe. Então o perdão, a palavra perdão e a palavra arrepender, é o passo fundamental para a gente ganhar a nossa salvação. Não adianta nada eu fazer 1001 coisa para Deus aqui e não ter um arrependimento genuíno dentro da minha casa com a minha esposa. Não adianta nada eu vim aqui tratar o irmão Nicolas, o irmão fulano, o irmão ciclano bem, e dentro da minha casa pisar na minha família. Isso não é uma vida certa, porque Deus, Ele está vendo isso. E a palavra diz que a gente vai prestar conta por todos esses atos. Eu queria falar para os irmãos que não há nada melhor do que a gente poder falar, Jesus, eu te amo, de manhã cedo. Gente, você sentir a paz de ser uma pessoa que sabe perdoar, você sentir uma paz de ser uma pessoa que não tem nada. Sabe o que é não ter nada? Você acordar e não ter nada que pesa a sua mente, para você falar assim, não, eu tenho que fazer isso porque o meu corpo vai se sentir bem com isso. Você não ter nada que prende a sua carne, é uma sensação diferente. A paz verdadeira que Jesus nos traz é isso. É a gente ter paz em viver.
Ah, a gente tem problema? Tem. Eu não tô isento de problema, eu tenho aflições, eu tenho minhas angústias, eu tenho momentos difíceis. E quantos momentos difíceis? Eu posso falar para a honra e glória de Deus que eu tenho muitos momentos difíceis na minha vida. Eu tenho enfrentado luta após luta. Mas eu agradeço e glorifico a Deus por essas lutas. Porque todo dia de manhã cedo, a primeira palavra que eu falo é: "Oh Deus, obrigado. Glória seja dada ao Senhor. Mais um dia. Mais um dia, Deus." E quando eu falo mais um dia, aí eu vou pro meu trabalho, e eu chego lá e tem algum desafio, e eu chego nas 5 horas e venço aquele desafio, eu falo de novo: "Deus, obrigado. Mais um dia, Deus, obrigado." E quando eu chego na minha casa, aí eu tô cansado, aí eu tenho 2 filhos, a Yasmin e o Lucas. E eu sou muito bom com criança, e então meus meninos é bem colado comigo. E eu chego, sento no sofá e falo assim: "Não, agora eu vou descansar e ler a Bíblia um pouco." Aí o Lucas chega e começa: "Pai, a Yasmin fez isso." A Yasmin: "Não, o Lucas fez aquilo." Aí a Simone chega e fala assim: "Olha aqui, a Yasmin tá de vermelho hoje na escola, fez bagunça." Aí eu olho aquilo tudo, aí o homem querendo aquele sossego, né, aquela paz. Aí eu olho, dou um suspiro, confesso aquela vontade de falar: "Gente, me deixa quieto." Mas aí eu lembro de tanto que Deus é maravilhoso, eu falo assim: "Deus, obrigado por isso tudo." Porque é bom demais, cara. É bom demais você ter uma vida verdadeira. Cara, quando eu tava no vício, quando eu tava fora de Jesus, eu não sabia, eu não tinha esse sentimento. Eu não sabia, eu nunca olhava no caderno do meu filho. Meu menino não tinha tempo para coçar minha perna e falar assim: "Ô pai, e tal." A minha menina, nos meses de nascido dela, ela gostava muito de dormir, então eu já aproveitava aquele embalo, deixava ela dormindo lá no berço e fazia o que tinha que fazer de errado. Fui conviver com a minha menina, com o meu menino de verdade, depois que eu converti. E eu confesso para vocês, não está sendo fácil, porque eu perdi um certo tempo e tem muita coisa que ficou que eu estou tendo que aprender a consertar agora. Eu estou tendo que educar meus filhos de novo, começar do zero. E infelizmente eu dei muito mau exemplo. Então agora eu estou tentando fazer tudo para dar um bom exemplo. E Deus até agora tem honrado a nossa casa, a nossa família. E eu estou vendo aqui, né, criança, estou vendo aqui maridos, esposa, né, namorados, né. E eu falo com vocês, a gente viver em Cristo tem que ser algo intenso, algo diário. Porque não adianta nada a gente viver uma vida dentro de um prédio feito de concreto, onde todo mundo tem um motivo. O irmão tá dando glória a Deus, o outro tá cantando, tem a música, eu sou motivado, aquilo ali é uma motivação. Às vezes a gente age por motivação. Eu fui motivado a adorar, eu fui motivado. Às vezes você vai nem por querer ir, você vai motivado. Eu tenho que ir porque eu sou assim, então eu tenho um motivo para estar na igreja. Mas Deus não quer isso. Por isso eu falo para os irmãos, né, que ainda não estão congregando, ainda não vão na igreja. A quem ainda não tem essa sensação boa de sentir o que é liberdade de verdade, que não há nada melhor, gente, do que você acordar todo dia e falar assim: "Eu tenho Jesus Cristo e eu sou livre." Não tem nada melhor do que a gente acordar e falar assim: eu não preciso de um cigarro, eu não preciso de uma bebida, eu não preciso discutir com ninguém. Hoje eu não tenho ressaca, hoje eu não tenho motivo para passar mal. É bom demais, gente, você poder falar assim: "Deus, muito obrigado." E quanto é bom, mais bom ainda é você poder ter a liberdade de orar, a liberdade de poder clamar a Deus. É muito bom você poder ler a Bíblia, gente. São coisas que todo mundo pensa assim: isso é um peso. Mas é algo bom, é algo bom. Eu quero viver para sempre do lado de Jesus. Enquanto Jesus me der vida, eu quero estar aqui com Ele. E enquanto Ele quiser que eu faça
eu quero estar aqui fazendo. E no dia que ele falar, João Paulo, hoje não dá mais, eu quero sorrir e falar assim, ah, Jesus, então, né, vamos para lá, para onde só quer que eu vá, né? Vamos lá, aproveitar, ficar junto com o Senhor. É muito bom, gente, a gente poder constituir a casa da gente, a família da gente, nos caminhos de Deus. Quanto é bom, gente, você poder chegar perto do seu filho, em vez de você dar a ele uma palavra de peso, às vezes você dá uma chinelada. Você poder falar assim, filho, senta aqui que hoje nós vamos orar, hoje a gente vai ler a Bíblia. E é muito bom. Sábado, eu estava na minha casa, vou contar uma experiência rápida, do tanto que é bom servir a Deus. Eu estava na minha casa e estou vendo minha menina cantar tudo enrolado. Jesus, Jesus, Jesus. Quando eu cheguei no quarto, eu derramei lágrimas. Minha menina pegou uma bacinha que ela põe boneca, um vasinho, pegou o estudo da semana do grupo familiar, pôs em cima, pôs as bonecas tudo no chão e tava lá, cantando. Aí eu perguntei a ela, Yasmin, o que você tá fazendo? Não, pai, eu não sou Yasmin hoje não, hoje eu sou a pastora. Aí ela me convidou, sabe? Falou assim, ó pai, senta aqui pra você ver eu pregar. Gente, a minha menina tem 4 anos, cara, e ela é criança. Minha menina, ela faz bagunça. Minha menina, quando tá na escola junto com os amiguinhos dela, se deixar, ela fala até palavrão. Você acha que eu vou ser hipócrita de falar, ah, minha menina é a santa? Ela fala. Mas eu tento, filho, não vai não, isso é errado. Eu tento, eu tô fazendo a minha parte. E Deus vai acrescentando. À medida que ela vai crescer, eu sei que se eu continuar falando e não parar não cessar a minha oração, não cessar o meu corregimento, meu domínio sobre meus filhos, à medida que ela for crescendo, a consciência dela logo vai falar, não, meu pai está me levando para o caminho certo. E essas coisas que o mundo tem me mostrado é errado. Porque o apóstolo Paulo mesmo falou que a gente não está livre do mundo, porque a gente vive no mundo. Só que a gente tem que aprender a se abster das coisas do mundo. Então, isso vai dar a gente, é o que a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém que eu faça. Por quê? Se eu sou um cara que estou procurando a Deus, convém que eu vá em bar, convém? Não. Amém, para quem que vai, cada um tem seu livre-arbítrio, mas não. Aí, isso é partir do que você tem sua vida com Deus. Você faz suas escolhas. O que te convém fazer hoje? Hoje, Deus está alegre, porque muitos de vocês aqui, ó, escolheu estar aqui, tirando esse tempinho para escutar um pouco da palavra de Deus. Muitos de vocês tiraram um pouco do que ia estar fazendo, alguma coisa que nem ia dar fruto, e está aqui recebendo essa semente de Deus. Eu fico feliz porque às vezes não é fácil. Não é fácil. Eu sei aí, eu conheço os meninos aí, eu conheço a rotina, eu vim de família humilde demais, e a gente não tinha nada para dar um apoio, uma força. Tudo que a gente olhava era contraditório, era só pro lado de coisas ruins. Mas graças a Deus, gente, meu tempo chegou e teve pessoas que chegou e falou assim, ó, Jesus te ama, Ele quer o melhor para você. Aceita Jesus na sua vida, João Paulo. O tempo meu chegou. E eu creio que todo mundo que está sentado, vocês estão sentados aí, que hoje Deus está falando, filhos, o tempo de vocês chegou. O que vocês querem fazer? Hoje Deus pergunta, o que vocês vão decidir? No meio disso tudo. Viver uma falsa paz, onde você vai acordar todo dia e achar que a sua rotina tem que ser uma vida nada boa para você mesmo. Porque eu falo sem sombra de dúvida, toda vez que a gente acha que está feliz no mundo, depois que a gente está sozinho, a gente é massacrado psicologicamente. A gente pensa assim, o que eu fiz? Não, o que eu fiz ontem? Não, eu bebi demais ontem, cara. Não, não devia ter bebido daquele jeito, não. Sabe por quê? A gente é cegado pelo diabo. Aí depois o diabo permite a gente ter uma brecha de lucidez para a gente sentir
esse esmago psicológico, que é essa dor, que é essa aflição. Existe duas tristezas. Essa semana mesmo a gente viu no grupo, que é a tristeza que vem de Deus. A tristeza que vem de Deus é o arrependimento. É aquilo que a gente faz e a gente sente assim, ó Deus, eu estou tão triste por ter feito isso, é de Deus. Agora existe a tristeza segundo o mundo. É a tristeza que esmaga a gente. É quando a gente faz algo que não queria ter feito, por o efeito de coisas que a gente não tem controle, e depois no outro dia, o diabo dá essa pequena brecha de lucidez e fala assim, olha o que eu fiz com você ontem. Olha o que você fez ontem. Aí você para sozinho na sua casa e fala assim, aquele brechinha você pensa, gente, por que eu fiz isso? Aquela brechinha você fala assim, não, eu preciso de Deus. Não, eu preciso mudar. Só que essa brecha, ela tem que aumentar, ela tem que ser constante. Porque na hora certa, Deus vai falar assim, não, basta. Se você quer, eu vou te dar. A palavra fala, se buscar de todo o coração, você vai achar. Então, Deus quer que você busque de todo o coração. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, que cada um aqui não pense que é incapaz de fazer nada. Ao contrário, a gente tem a capacidade de fazer tudo. Porque tudo, Filipenses 4, a Bíblia fala em Filipenses 4 que tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente tem que pensar assim, quem está te fortalecendo agora? Para quem que você quer dar entrada agora? Se você falar assim, Deus, eu te aceito no meu coração e eu quero dar entrada para o Senhor, eu falo sem sombra de dúvida que Deus vai falar assim, ó, acabou, chega. Você tem autoridade. Porque lá no início da Bíblia em Gênesis, Deus quando criou tudo, fez tudo, Ele falou assim, eu vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, e o homem terá domínio a tudo. Tudo que eu criei aqui, o homem vai dominar. Deus falou tudo que eu criei, o homem vai dominar. O homem vai dominar sobre as criaturas, o homem vai dominar sobre os animais, o homem vai ter domínio de plantar e colher, o homem vai ter domínio sobre tudo. Deus, ele não mentiu quando falou isso lá no princípio. A gente que esqueceu a raiz da gente. A nossa raiz a gente é criação, a gente é filho, a gente é ungido, a gente é de Deus. A gente só passa a ser filho da escuridão a partir que a gente aceita viver na escuridão. Eu sempre falo com a minha esposa, Simona, a esperança só vai morrer o dia que Jesus voltar. Enquanto isso Jesus não voltar, eu creio no impossível de Deus em todos os lugares que eu vou. Amém? Amém. Eu vou estar orando aqui pra gente dar continuidade. Eu vou pedir os irmãos para ficar de pé, pra gente estar orando. Amém? Amém. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus, né? Obrigado primeiramente a Deus. Deus, eu agradeço o Senhor, Pai. Porque, Pai, eu creio que o Senhor, Pai, fez grandes coisas aqui nesse lugar. Deus, porque tudo, Deus, que foi feito aqui foi o Senhor quem fez. Pai, o Senhor já sabia, Deus, aonde nós íamos estar hoje. Porque o Senhor é perfeito. Deus, e o Senhor, Pai, é glorioso, maravilhoso, e nós queremos mesmo, Deus, exaltar o Senhor aqui nessa noite. Pai, eu quero orar nessa noite, Deus, por essas vidas que estão aqui, Pai, cujo ainda não tem, Pai, essa certeza, ainda não tem, Pai, essa veemência, ainda não tem, Deus, essa consciência que quando aceitamos o Senhor, Pai, nada pode nos parar. Porque, Deus, o nome do Senhor é nome sobre todo nome. E quando a gente aceita o nome de Jesus, a gente aceita a pessoa de Jesus na nossa vida. Nada pode, Deus, servir de bloqueio para nós. Deus, seu Filho mesmo falou que grandes coisas, maiores coisas nós íamos fazer, Deus, em nome dEle. E, Pai, eu creio, Deus, nisso. Eu creio, Deus, que nós podemos fazer grandes coisas aqui nesse lugar, para a glória e honra do Teu nome. Pai, eu quero em nome de Jesus apresentar todas essas pessoas que estão aqui diante do Senhor.
Pai, eu agradeço, Deus, por poder orar por elas. Eu agradeço por poder, Pai, pregar, por poder falar do Teu Evangelho. Oh Deus, a Tua palavra mesmo diz, Pai, que se a gente enlouquecer, que seja pelo Senhor, Pai. Pai, eu gosto e amo falar, Deus, que eu sou louco pelo Senhor. Eu amo, Deus, falar do Teu amor para essas pessoas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida delas, Deus. Abençoa elas, Deus, em tudo aquilo que é necessário. Porque, Deus, eu não preciso citar nada, porque o Senhor conhece cada necessidade dessas pessoas. Pai, peço que o Senhor venha libertar, Deus, todo vício, tudo aquilo, Deus, que vem aprisionando, Deus. Não só eles, Pai, mas até a gente mesmo como cristão, Pai. Pai, aquelas pequenas coisas que ainda servem de tropeço, Pai. Nessa noite eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha retirar de mim toda pedra, Deus, toda pequena pedra, Deus, que tem servido de empecilho. E venha retirar dessas vidas também, Senhor, todo tipo de pedra, Pai. Oh, Pai, que assim como o Senhor clamou ali para Lázaro sair para fora daquele túmulo, Deus, o Senhor venha também, Deus, retirar a pedra da vida dessas pessoas nessa noite. Pai, para que elas venham entender, Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que todo aquele, Pai, que se entregar ao Senhor, Pai, nova criatura será. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu deixo aqui, Deus, aquilo que é de melhor do Senhor, Pai. Oh, Pai, eu peço que o Espírito Santo do Senhor venha abençoar essas vidas. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor venha tocar, Deus, naquela cicatriz, naquele machucado. Oh, Pai, que o Senhor venha curar, Deus, toda aquela cegueira espiritual, Deus. Deus, eu já em nome de Jesus quebro toda a amarra do inimigo sobre essas vidas. Tudo aquilo, Pai, que o diabo tem falado, Deus. Toda aquela mentira do inimigo, Pai, eu em nome de Jesus lanço por terra aqui, Deus. Porque, Deus, aonde o Teu nome é clamado, Deus, o mal tem que sair. Aonde o Teu nome, Deus, é clamado, o mal tem que sair. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo mal, tudo aquilo, Pai, que não pertence, Deus, ao Senhor, venha ser retirado desse lugar, Pai. Pai, dá a nós, Pai, uma noite abençoada. Dá a nós, Deus, uma vida, Deus, com o Senhor. Ó, Pai, que nós venhamos entender, Deus, que é diante da Tua presença que a vitória é certa. Porque, Deus, a vitória está no Senhor, a liberdade está no Senhor, a alegria está no Senhor. Pai, eu agradeço, Deus, pela oportunidade de ser usado pelo Senhor nessa noite. Muito obrigado, Deus, por falar ao meu coração e poder falar, Deus, ao coração dessas pessoas. Eu agradeço o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém.